todos muito bem-vindos para a nossa aula de etapas do planejamento financeiro. Uma aula bem rapidinha, fácil, tranquilo, fácil de você entender, fácil de você memorizar. Então vem comigo. Tá aqui, essas são as etapas. Etapas do planejamento financeiro são 6 e a gente vai ver cada uma delas. Primeiro, a definição da forma de relacionamento entre o planejador financeiro e o cliente. Então, o planejador financeiro e o cliente eles vão fazer ali um contrato, né, de prestação de serviço. Como é que vai funcionar essa remuneração? Como vai ser esse relacionamento entre os dois? Essa é a primeira etapa. Qual é a segunda etapa? A segunda etapa é a coleta de informações, ou ainda, pode aparecer na prova, coleta de dados, onde o planejador financeiro vai coletar os dados do cliente, vai coletar as informações do cliente, inclusive o API, para saber quais são os interesses do cliente, quais são as preferências do cliente. Bem, essa etapa é a etapa de coleta de dados. A próxima etapa é a análise e avaliação das condições financeiras do cliente. Depois de o planejador financeiro coletar os dados, o que ele precisa fazer? Avaliar os dados do cliente, saber a condição financeira do cliente, saber se ele tem condições de fazer, por exemplo, investimentos de mais longo prazo, se é o perfil do cliente se adequa a investimentos mais arriscados, né, de maior risco ou de risco moderado. Ele vai fazer a análise das condições financeiras do cliente justamente para adequar. Esse cliente ele tem potencial de fazer investimento, ele tem capacidade de poupança, esse cliente ele tem possibilidade de fazer investimento por um prazo maior, ou então o recurso dele tem que ficar guardado por um tempo menor. Bem, o planejador financeiro vai fazer a análise e a avaliação das condições financeiras do cliente. Bem tranquilo até aqui. Quarta etapa, o desenvolvimento das alternativas e as sugestões ao cliente. Nessa etapa, o planejador ele vai, depois de coletar os dados, analisar as condições de investimento do cliente, ele vai desenvolver as alternativas. Talvez a melhor opção seja essa, ou talvez seja aquela, ou então a melhor opção para o senhor ou para a senhora de investimento seja aquela outra, a diversificação sugerida é aquela ali. Então, ele vai desenvolver as alternativas de investimento e fazer sugestões de investimento para o cliente. E aí a quinta etapa é a execução das recomendações do planejamento financeiro, ou ainda a implementação daquilo que foi sugerido e foi acatado pelo cliente. É quando, de fato, você vai lá e vai alocar os recursos nas condições que o cliente desejou, nas condições acordadas, nos montantes acordados. Então, é de fato quando você começa a implementar o seu planejamento ali para o cliente, logicamente. E a última etapa, a etapa 6, é o monitoramento das recomendações, quando você monitora, vê se está ocorrendo tudo certinho, tudo dentro do planejado, qual está sendo a rentabilidade, se está dentro da expectativa, se precisa fazer algum ajuste. Bem, essas são as etapas do planejamento financeiro. Você vai dizer, então tudo isso é muito fácil, muito simples, muito tchutchuquinha, muito suculento, muito tranquilo. Verdade, é simples sim. Porém, eu preciso dizer uma coisa para você. Você precisa memorizar cada uma das etapas. Precisa memorizar cada uma das etapas. Só memorizar? Não. Você precisa, além de memorizar cada uma das etapas, você precisa saber a sequência de cada uma delas. Sim, você precisa saber, porque a prova costuma se pedir. É possível que apareça uma questão pedindo para você colocar em ordem a sequência de cada uma das etapas. Então, vamos lá. Primeiro, definição da forma de relacionamento. Segundo, obtenção das informações ou ainda a coleta de dados do cliente. Terceiro, avaliação e análise das condições financeiras do cliente. Quarto, desenvolvimento de alternativas e sugestões ao cliente. Quinto, a execução ou ainda a implementação, tá bom? Quando você vai colocar na prática. A execução das recomendações do planejamento financeiro. E, por último, a sexta etapa, o monitoramento das recomendações. Essas são as etapas e essa é a ordem que vai aparecer na sua prova. Então, bora lá para uma questão de prova? Vem comigo bem tranquilo. O ato de selecionar e executar as aplicações visando a formação de uma carteira que atenda às necessidades do cliente refere-se até à etapa de planejamento financeiro conhecida por... Bem, presta atenção. O ato de selecionar e executar as aplicações o que você acha que é isso? Quando eu vou
executar as aplicações, o que eu estou fazendo? Eu estou implementando, né? Eu estou executando, eu estou fazendo acontecer, eu estou trazendo para a realidade. Peguei, planejei, apresentei para o cliente autorizou, a gente vai lá e vai executar, vai implementar. Ou seja, a nossa resposta é a resposta C. Implementar as recomendações de planejamento financeiro. Essa é a etapa conhecida pela execução da aplicação. Muito bom, nos vemos na próxima aula.